Hoje vamos retomar o assunto das enganações quânticas. Se você não assistiu ainda ao vídeo número 10 deste canal, eu sugiro que você o assista ou antes ou depois deste aqui, onde esse assunto também foi abordado. Também existem outros vídeos que podem ajudá-lo a entender um pouquinho melhor o que eu vou falar a seguir. São os vídeos 74, 76 e 78, nos quais eu discuto o que é metodologia científica, o que é pseudociência e o perigo dessas pseudociências. Mas hoje o nosso assunto é a física quântica, aquela física que só é perceptível e é empregada e cujo formalismo é válido no minúsculo mundo das partículas elementares. Então, a física quântica, ela tem o seu domínio de validade lá nas nanopartículas 10 a menos 9 do metro, 0,01 na casa decimal, ou no nível atômico, que é da escala de Angstrom, que é 10 a menos 10 do metro, ou no nível nuclear, que é 10 a menos 15 do metro. Então, nessa nossa vida do dia a dia, né, a escala de metros, quilômetros, a física atômica não vale. A gente está sob o domínio do que a gente chama de física clássica. Mas quando a gente olha na internet, a gente vê um monte de vídeos e de materiais que são vendidos às custas da apropriação indevida dos termos e ideias da física quântica. Para vocês terem uma ideia, o formalismo da mecânica quântica e da física quântica só é passado aos estudantes de física da metade para o final do curso, quando eles já têm um domínio da matemática que é suficiente para que eles entendam corretamente as equações envolvidas no formalismo, que não são nada simples. Equação de Schrödinger, quais os potenciais que têm que ser utilizados, né? Requer um domínio de matemática um tanto quanto robusto. Mas na internet, aparentemente as pessoas que falam da física quântica nem se preocupam com isso, não é? Eu vou dar aqui dois exemplos de dois desses jargões que são muito utilizados e apropriados indevidamente para vocês. O primeiro que eu quero mencionar é a dualidade partícula-onda. O princípio dessa dualidade foi proposto por de Broglie e ele diz o seguinte: para determinadas partículas lá naquele mundo subatômico minúsculo, elas também, dependendo de como elas estão se comportando, a gente consegue observar um comportamento ondulatório. Então é mais ou menos como uma moeda que eu jogo para cima e cai, ou a gente vê cara, ou a gente vê coroa. Na física quântica é a mesma coisa. Esse princípio da dualidade partícula-onda me diz que ou eu enxergo o comportamento corpuscular de partícula, ou eu enxergo o comportamento ondulatório, e ela se comporta como onda. Muito bem. Para vocês terem uma ideia, se eu pensar numa bola de futebol de mais ou menos 1 quilo, que se desloca 1 metro por segundo, 1 metro em 1 segundo, e calcular o comprimento de onda dessa partícula, isso dá da ordem de 10 a menos 35 do metro. 0,34 zeros e umzinho na 35ª casa decimal. Portanto, como a frequência e o comprimento de onda são coisas correlacionadas, vocês podem perceber que essas frequências são imperceptíveis no nosso mundo clássico. O outro conceito que é muito utilizado, muitas vezes sem ser mencionado, é o do emaranhamento quântico. Ele se dá quando dois ou mais objetos estão ligados de tal forma que mesmo que eles estejam a distâncias muito grandes, quando eu faço uma medida em um deles, automaticamente alguma informação altera o outro objeto. Então eu vou dar aqui um exemplo clássico que não vale, certo? No mundo quântico, mas só para vocês entenderem como seria isso. Vamos supor que eu vá numa loja e compre uma caixa de sapatos, um par de sapatos. E aí eu fico com um dos pés e coloco outro pé no correio para um colega qualquer. Quando esse meu colega abrir a caixa de sapato, ele imediatamente vai saber qual é o pé que eu tenho. Se ele tiver com o pé direito, ele vai saber que eu estou com o pé esquerdo e vice-versa, né? Mas se ele quebrar o salto do sapato dele lá, não vai acontecer nada com o meu aqui, certo? Então, no mundo quântico é mais ou menos como se essas duas partículas estivessem correlacionadas de tal forma que ao alterar qualquer coisa em uma, a outra também sentisse. Isso também é um formalismo complicado, isso não se dá sempre, só sob condições especiais, mas é muito utilizado.
E o que a gente vê na internet, então? A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui sobre uma pulseira bioquântica e um colchão que está relacionado com a energia bioquântica. Essa tecnologia é tão incrível que, se a gente olhar aqui para o que ela é capaz de fazer, no caso da pulseira, por exemplo, ela trata e previne tireoide, inflamações, Parkinson, Alzheimer, combate a ansiedade, sinusite, tendinite, tudo. Uau! Compre essa pulseira e você nunca mais vai ter problemas na vida. E as pessoas compram. Deite nesse colchão e os seus sonhos vão ser quânticos, incríveis. Noites perfeitas. Também achei aqui, um vidrinho de vida quântica. Ele custa R$299. E se a gente for olhar a composição do que tem dentro desse vidrinho, a gente encontra água destilada, soro fisiológico e essências vibracionais. Isso é, por R$300 você pode comprar um tubinho de água e sal que vai deixá-lo mais magra, ou mais magro, mais bonito, mais feliz, mais saudável, mais sei lá o que. Mas se você achar muito caro, eu também achei um outro que chama íon quântico, a preços mais acessíveis, R$57, utilizado de forma sublingual e também faz maravilhas. Encontrei aqui uma revista sobre saúde quântica e encontrei o mais bizarro de tudo, que é o Quantec. Essa realmente é uma coisa incrível. É uma tecnologia que permite que a pessoa preencha uma anamnese e envie uma fotografia de busto tirada com o próprio celular para lá um determinado local, e essa fotografia com essa anamnese, para vocês terem uma ideia do que é a anamnese, na verdade nada mais é do que o histórico dos sintomas que as pessoas têm, né, que narram aí quando elas vão passar por um diagnóstico. Então envia isso tudo e o Quantec vai analisar, vai escanear e vai detectar o que está desarmonizado naquela pessoa, porque quando ela envia a fotografia e essa anamnese, ela envia também muitas informações quânticas. Além disso, o Quantec utiliza a tecnologia do diodo de ruído branco e um software com informações terapêuticas. Esse diodo de ruído branco é um dispositivo que faz a interface entre o inconsciente que vem no campo daquela fotografia e é interpretado pelo computador. Uau! Muito incrível essa coisa. Bom, e como é que essa história toda começou, né? Eu não sei exatamente, mas eu consigo identificar aqui uma pessoa que teve um papel preponderante nessa discussão, que foi um médico, chama Deepak Chopra, que promove a pseudociência assim de forma inacreditável, né? Deve ter ganho muito mais dinheiro promovendo pseudociência do que como médico propriamente dito. E o que ele faz é que ele mistura conhecimentos da Ayurveda, né, uma filosofia com medicina alternativa indiana, com a mecânica quântica. Isso é, mistura os jargões da mecânica quântica com coisas que ele quer dizer que vão curar a vida das pessoas, né? Os tratamentos dele geralmente não devem provocar nada além do famoso efeito placebo, as pessoas que querem se sentir curadas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas falsas esperanças, né? Porque às vezes pessoas deixam de fazer tratamentos convencionais, legítimos que podem curá-las e se apegam a essas maluquices que são divulgadas. Mas por trás dessas enganações que são veiculadas por pessoas que se utilizam do seu diploma universitário ou do seu conhecimento acadêmico, também tem coisas no Brasil, né? Eu encontrei aqui uma palestra também no Instagram sobre bioquantiônica, então além de quântico é iônico, que é proferida por um professor da Exalc, que é a Faculdade de Agronomia da Universidade de São Paulo. E ele junto carrega 2 atrizes e terapeutas quantiônicas que o ajudam a divulgar, a passar a sua mensagem para as pessoas dispostas a acreditar em coisas enganosas. Bom, o que tem por trás de tanta enganação? Dinheiro, né? Às vezes a palestra é gratuita, mas o livro é caro, a pulseirinha tem um preço altíssimo, o cristalzinho que vai dentro da garrafa d'água, que vai emitir vibrações do bem, também é caro. Então essas pessoas na verdade ganham um bocado de dinheiro
enganando as outras. Aqui no Brasil, onde o analfabetismo científico é comum até no meio acadêmico e onde o charlatanismo é uma prática que não só é aceita, mas até endeusada, basta lembrar de João de Deus, é muito fácil enganar as pessoas. Eu vou terminar essa nossa conversa, que já está bem longa, com 2 frases que eu gosto muito. A primeira delas é do Mark Twain, que diz o seguinte: é mais fácil enganar uma pessoa do que convencê-la de que foi enganada. E a outra é de um filósofo chamado Daniel Dennett, que diz o seguinte: infelizmente, não existe uma maneira educada de perguntar a alguém: você já considerou a possibilidade de que devotou parte da sua vida ou toda a sua vida a uma ilusão? Pois bem, na dúvida, consulte um físico ou uma física. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de assistir os outros, deixe o seu like, inscreva-se no canal e apoie sempre as mulheres na ciência.